Olá, eu sou a acadêmica Thais Patrícia Noel Almeida, do curso de Licenciatura em Pedagogia. Hoje venho apresentar meu projeto de ensino em educação, supervisionado pela tutora Odete de Fátima Dutra. Então, eu trago dentro da disciplina do projeto de ensino em educação, com a área de concentração metodologia de ensino, junto ao tema educação infantil, interação afetiva entre professor e aluno. Então, tem-se quanto justificativa a escolha do presente tema como algo necessário e primordial na educação infantil. A falta de interação, afetividade, comunicação entre professores e alunos pode tornar um problema para a potencialização do ensino. A importância que há no relacionamento entre professor e aluno, utilizando-se métodos interativos, interações, comunicação, ludicidade, formas que o professor possa potencializar a aprendizagem da criança. Se faz necessário cada professor desenvolver seus métodos de potencialização de aprendizagem, podendo ser realizado uma sondagem da turma, pontos positivos em seu desenvolvimento, buscando conhecer os pontos que precisam ser melhorados, trabalhados possíveis dificuldades que a criança apresenta onde sua aprendizagem e seu desenvolvimento estão sendo prejudicados, desta forma conhecendo o seu aluno. Então eu trago essa justificativa, junto aos objetivos, que é, com esse tema, essa afetividade entre professor e aluno, fortalecer as características de cada criança e trabalhar em busca de melhorias para as dificuldades ainda presentes na criança dentro da educação infantil. Potencializar a aprendizagem, o relacionamento entre o professor e o aluno, utilizando-se de métodos interativos, como comunicação, a ludicidade, formas que o professor possa potencializar a aprendizagem da criança, onde se torne prazeroso, onde busque a atenção da mesma. Desenvolver entre professor e aluno a relação afetiva que resulte em uma relação de confiança, onde não mais o professor é detentor do saber, o único a ter voz em sala de aula, mas onde se permite ao aluno participar ativamente da construção do saber. O educador infantil deve ser consciente da importância de seu papel na vida das crianças, conhecê-las profundamente, estabelecer laços de afetividade com elas e principalmente estar ciente de todas as etapas que compõem o desenvolvimento infantil. Desta forma, planejará suas ações pautadas nas múltiplas linguagens e nos eixos norteadores, possibilitando o desenvolvimento integral da criança. De acordo com a CNO 1996, a relação professor e aluno é muito importante a ponto de estabelecer posicionamentos pessoais em relação à metodologia, à avaliação e aos conteúdos. Se a relação entre ambos for positiva, a probabilidade de uma maior aprendizagem aumenta. Ao professor é importante rever o papel que tem apresentado em sala de aula com os alunos. É interessante o professor utilizar de um método ou desenvolver com o grupo uma avaliação onde os alunos lhe dão um feedback, demonstrando através deste como ele é visto dentro da sala de aula. Então é buscar dessa forma, uma comunicação, uma afetividade junto aos alunos, onde o professor possa melhorar seus métodos de aprendizagem e também cativar aquela criança, aquele aluno que precisa de uma atenção maior, que precisa potencializar o ensino que já se tem e ir em busca de métodos que ajude a potencialização daquelas dificuldades ainda encontradas na criança. Então, a pesquisa, ela tem como base na especificidade da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, e fundamentada com pesquisas bibliográficas em teóricos da educação.
Então, a Base Nacional Comum Curricular é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e particulares da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, para garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. As abordagens formam um conjunto de temas que irão auxiliar na valorização da afetividade que deve estar vinculada à educação infantil, através das emoções, das relações humanas, do afeto na vida e no preparo e principalmente o perfil direcionado do professor à educação infantil. Conforme Freire, em 1989, afirma que a afetividade é o território dos sentimentos, das paixões, das emoções, por onde transita medo, sofrimento, interesse e alegria. Dessa forma, é possível afirmar que famílias e educadores são peças essenciais no processo de construção da educação afetiva. Utilizou-se no presente projeto obras educacionais e pedagógicas, referenciais teóricos sobre a afetividade no processo de desenvolvimento e aprendizagem infantil, elencando contribuições positivas da relação afetiva entre professor e aluno para o processo de aprendizagem escolar, ao colocar os estudantes em um ambiente colaborativo e participativo, no qual eles trabalham em grupos para resolver problemas concretos, produzir artefatos, desenvolver conteúdos, participar de um debate, vencer as etapas de um jogo, etc. A escola seria capaz de proporcionar as bases para o aprendizado profundo e efetivo. Tavares, 2018. Fortalecer as características de cada criança e trabalhar em busca de melhorias para as dificuldades ainda presentes na educação infantil. Na busca de métodos para fortalecer o elo entre professor e aluno, apresento a avaliação diagnóstica envolvendo os campos de experiências da BNCC. Então, esse material ele foi coletado no canal do YouTube, no blog Profissões Professor, pela professora Cláudia. Então, no decorrer dessa pesquisa, desse desenvolvimento, desse projeto, eu vi a importância de, sim, realizar uma avaliação diagnóstica, com base ali no que pode ser melhorado, no que a gente pode trabalhar em cima da criança que encontra uma dificuldade, Por vezes os professores entram em sala de aula não conhecendo a sua turma, então se faz muito importante buscar esse método, O qual eu apresento hoje, sendo uma avaliação diagnóstica, onde o aluno vai conseguir ali apresentar as dificuldades e habilidades dele e também da turma. A avaliação ela é realizada no início do ano para avaliar as habilidades e competências na educação infantil. O professor deve observar no seu planejamento as diversas formas de avaliar e fazer diagnóstico nessa modalidade. De que forma? Através de atividades práticas e lúdicas, realizando uma apresentação da atividade e a aplicação da atividade com a sua turma ou seu aluno. A avaliação diagnóstica permite ao profissional observar como está o desenvolvimento, comportamento, reações e emoções da criança. É um método que contribui para o desenvolvimento de formas de fazer com que o ensino-aprendizado seja potencializado, dinâmico, lúdico, auxiliando na construção das vivências e experiências da criança enquanto a mesma se encontra na educação infantil. Ressalto a importância que essa fase tem no desenvolvimento pleno da criança como cidadã. A partir dessa fase, o caráter já é formado, os sentimentos e emoções são construídos. É importante o professor estar atento a essa fase, às mudanças que a criança apresenta, às habilidades ou dificuldades que a criança ainda possui. Por isso, a importância da afetividade, desse elo entre o professor e o aluno, onde
esse elo permite com mais facilidade a intervenção do professor ao aluno que está com alguma dificuldade, buscando trabalhar com a criança onde a mesma se sinta segura e capaz de aprender e se desenvolver. Então aqui eu apresento a vocês a avaliação diagnóstica, utilizando um dos campos da BNCC que foi demonstrado conforme todo o projeto de ensino, sendo ele o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então a gente tem a primeira figura onde a avaliação inicial na educação infantil BNCC, a primeira figura ali então nos mostra o campo de experiência, a gente coloca o nome, observação, e tem 4 perguntas, onde a gente vai assinalar sim ou não, conforme tem sido o desenvolvimento da criança. Exemplo, número 2, argumenta e relata fatores de forma oralmente, em sequência temporal e casual? Sim, não. E do lado, atividades, são sugestões de atividades na figura 2 que se pode ser aplicado a essa avaliação, onde ela se torna mais lúdica e atrativa para as crianças, de uma forma que ao final dessa avaliação o professor vai conseguir ter um resultado sobre essa criança ou sobre essa turma, de acordo com essa avaliação diagnóstica. Então, com relação às pesquisas realizadas para o desenvolvimento do presente projeto, pode-se observar a postura que deve ser assumida pelo profissional de educação em sala de aula. Postura voltada ao estudante, que esteja comprometido com o desenvolvimento cognitivo, físico, social e também afetivo e emocional. Torna-se ao professor desafiador ao planejar suas aulas de forma que o estudante seja o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, se faz necessário o professor servir-se de metodologias e ferramentas de ensino que o auxiliem nessa construção do ensino-aprendizado. Podemos observar uma ferramenta muito importante, sendo ela a avaliação diagnóstica. Uma ferramenta que colhe dados acerca do nível do conhecimento dos alunos, considerando os conhecimentos e habilidades já adquiridos, tornando possível avaliar a eficácia do processo de ensino-aprendizagem através do resultado. É possível o professor buscar métodos e estratégias mais assertivas que irão potencializar o ensino-aprendizado do seu aluno ou de sua turma. O professor deve se mostrar empático e pronto para auxiliar nas dificuldades que ainda são presentes. Na educação infantil, trabalha-se cuidados com a saúde, o bem-estar e a segurança. Também precisa de interação adequada para o estímulo do desenvolvimento intelectual da criança, com o foco no desenvolvimento integral, cognitivo, físico, social e afetivo. Então, sabe-se que em espaços nos quais os professores assumem a centralidade do processo e se apresentam como detentores de todo o conhecimento, acaba-se por impossibilitar a participação mais ativa dos estudantes e ainda se instaura o medo de errar, de arriscar e de participar. Então nós, professores, nós temos que deixar o aluno, sim, se arriscar, errar, ter essa participação, essa vivência, permitir aos alunos, sim, que eles participem, que eles errem, e que consigam aí, nessa dificuldade de trabalhar o seu desenvolvimento, buscando o aperfeiçoamento. Mas nós, professores, precisamos permitir que os mesmos interajam, conversem, dialoguem aí com nós. Muito obrigada.